Isaías 9,6 é o tema da minha consideração agora com todos vocês. Peço que parem para examinar com atenção o assunto. A Bíblia é um livro que não é na primeira vez que você lê um versículo que você já vai entender o versículo. Entendimento é diferente de conhecimento superficial. Muitas pessoas dizem, eu tenho conhecimento, mas não tenho o que é necessário, que é o conhecimento exato. Pode ver Colossenses 1,9, Filipenses 1,9. Os dois textos coincidem, no mesmo versículo. Diz ali que nós devemos ter conhecimento exato da palavra grega usada pelo apóstolo Paulo, epignosis. Nós temos que ter epignosis, conhecimento exato, conhecimento pleno, e não simplesmente gnosis, conhecimento. Então, por isso que ele fala lá que ele orava para que nós tivéssemos esse tipo de conhecimento. Sobre Isaías 9,6, muitos frequentam uma igreja e logo em seguida aprendem lá que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso em forma humana, que veio na forma de um homem para salvar a humanidade e que ele é o próprio Deus. Alguns até dizem, mas Isaías 9,6 lá diz claramente que Jesus é o Deus poderoso e que ele é o Pai da eternidade. Para eles isso basta em provar, para eles já é uma prova para muitos deles que Jesus é o próprio Deus em forma humana. Essa é uma análise superficial, é uma análise tradicional, é uma análise que não é baseada naquilo que a Bíblia ensina, ter conhecimento exato. Não é baseado nas orientações que nós encontramos, por exemplo, permita-me abrir aqui a Bíblia, você poderá acompanhar, por favor, no site jw.org. Aqui nós temos uma versão da Bíblia muito fácil de acompanhar e entender. Você vai no texto especificamente de Provérbios, capítulo 2, tá bem? Aí quando chegar no capítulo 2 aqui, você vê o que diz aqui, ó. Além disso, versículo 3, ó. Se você clamar pelo entendimento, deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata, olha aqui o condicional, se você procurar como prata e continuar a buscá-la como tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus, pois é Jeová quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Então aqui falou sobre a importância de estudar, de obter conhecimento, como se fosse a busca de tesouros escondidos, porque aqui diz se persistir, então indica que você não pode ler uma vez ou ouvir um pastor falando e já acreditar no que ele quis dizer. Não, você precisa examinar o texto, persistir em procurar essas coisas como se fosse prata ou tesouros escondidos. Então você entenderá. Mas de outra maneira, não. Então é necessário um esforço para entender. Por exemplo, Isaías 9,6, nós iremos considerar o seguinte tema. Por que Jesus é chamado em Isaías 9,6 Deus poderoso e Pai eterno? À medida que eu vou explicando o texto, eu vou usar o texto hebraico da Bíblia, porque o meu canal do YouTube, Queruvim, ele é voltado para os idiomas da Bíblia, que eu leciono os idiomas hebraico, aramaico também, aramaico siríaco e aramaico galileu para leitura, e também o grego koiné e o grego da Bíblia, que é o grego koiné ou comum, e o grego clássico, né, que é o grego daquele tempo antes de Cristo. Então você poderá aprender esses idiomas ou treinar inglês para conversação. É só me adicionar o número de telefone que aparece na descrição aí do vídeo e nós poderemos marcar um horário e começar a estudar esses idiomas. Então eu vou traduzir, porque a Bíblia fala, que se alguém lê no idioma estranho, que traduza. Pois é. Eu vou na questão do hebraico para mostrar para vocês que o que eu estou falando tem embasamento e também para mostrar o que é que diz o original sem nenhum rodeios, direto, sem rodeios, né? Isaías 9,6 diz que Yeled Yulad Lanu, porque um menino nos nasceu ou nasceu para nós. Ben, filho, Nitan Lanu, foi dado para nós, ou se nos deu. Vaterri Hamisera, e virá a estar o seu domínio principesco. Al-Shekemo, sobre o seu ombro. Aqui diz Hamisserá, que é o domínio de príncipe, não é governo, não é domínio, não, mas é a palavra domínio de príncipe, porque a palavra Hamisserá vem de Sar, derivação da palavra hebraica Sar, que é essas duas letras, o Shin e o Resh, que é príncipe. Para você ter uma ideia, Sara é princesa, tanto é que se eu clicar aqui, cliquei, pá, né? Agora olha só o que acontece, vai mostrar os dicionários, Misserá. Aí lá no léxico, que é o Strong, ele vai dar uma definição básica, mas não é a exata, e vai falar da palavra, da onde ela vem, qual é a origem dessa palavra. A origem vem de Miserá, né, que aqui fala que é governar, dominar, mas ainda não chegou no ponto. Vem de Sará. Sará, que é
o mesmo que princesa, ou princesa, ou mãe de reis, né? Então, a ideia mais exata do hebraico Hamisserá é domínio de príncipe, domínio principesco. Esse é o ponto que eu quero enfatizar. Então, por isso, esse ponto é importante, porque muitas versões não colocaram essa ideia. Então, cada texto tem que ser dissecado aqui. Aqui nesse texto, quando fala virá estar sobre o seu ombro o domínio de príncipe, Vaikra e será chamado, chamou pelo nome dele, Peleio Etz, maravilhoso conselheiro. Então Jesus seria chamado, porque o verbo Vaikra, ele está no imperfeito, indicando que seria uma ação futura, um evento futuro. Vaikra vem de Kará, né? Então ele seria chamado, ou será chamado no futuro, pelo nome dele, ó, Peleio Etz, que é maravilhoso conselheiro, El Gibor, Deus poderoso. Está aqui o ponto. Ele é chamado El Gibor. El Gibor é Deus poderoso. Não está dizendo que ele seria chamado de Deus todo-poderoso. Outra coisa que diz que isso iria acontecer no futuro. Então isso mostra que ele nem sempre foi Deus poderoso. Mas ele seria chamado de Deus poderoso e de maravilhoso conselheiro. Mas por que eu estou dizendo isso? Pelo contexto. O versículo 7 fala que, olha só o que diz, Kineat Yehovah Tsevaot, o zelo de Jeová dos exércitos, Ta'asezot, fará isso. Então ele receberia todos esses títulos de Deus poderoso, de maravilhoso conselheiro, porque o próprio Jeová dos exércitos, disse o versículo seguinte, e é o contexto imediato, é quem faria isso. Ele seria chamado El Gibor, não Deus todo-poderoso, porque a palavra El Gibor é Deus poderoso. E a palavra El Shaddai, que é Deus todo-poderoso, é exclusivamente aplicado ao Ser Supremo Jeová Deus. Somente Jeová Deus na Bíblia é chamado de El Shaddai. Jeová é o Deus todo-poderoso. Agora Jesus, ele é chamado aqui de El Gibor. Chamar ele de Deus poderoso é bem coerente pelo seguinte: a palavra Deus na Bíblia, se você pegar essas duas letras e olhar o léxico do Dr. Jeff Banner, você vai ver que lá fala sobre a palavra Deus como se referindo a qualquer coisa ou pessoa que tenha muito poder. Uma pessoa que tem muito poder e que tenha também autoridade, porque o Aleph aqui é a cabeça de um touro. Lembra que eu expliquei em outros vídeos? O Aleph aqui é a cabeça de um touro e o Lamed representa um bastão. Igual eu fiz em vários desenhos, gente, eu fiz isso várias vezes. Espero que vocês se lembrem, mas quem não teve oportunidade ainda, eu vou mostrar agora, bem rapidamente, olha. A palavra El, que aparece aqui no texto hebraico, ó, é o Aleph e o Lamed, né? Eu já fiz isso em outros vídeos, mas vou repetir aqui. No dicionário de Jeff Banner, que ele examina a pictografia hebraica antiga, o Aleph, que é isso aqui, ó, hoje ela é assim, a primeira letra do alfabeto hebraico. Né? Ela antes era assim, ó, era a cabeça de um touro, ó. Era só mudar um pouquinho, ó. Ó, significa força, poder. E o Lamed, que hoje é assim, ó, a letra hebraica Lamed, que é o L, antes ela era diferente, ela era assim, ó, é um bastão que representa comando. Então poder e comando. Então em hebraico o Aleph e o L, o Lamed é El. El, abreviação de Elohim, que é Deus. Significa o quê? No léxico de hebraico antigo, Ancient Hebrew Lexicon, você pode pesquisar o Ancient Hebrew Lexicon. Viu, ó? Do Dr. Banner, Jeff Banner. Esse dicionário vai dizer que essa palavra Deus, lá diz assim, se refere a qualquer coisa ou pessoa que tenha muito poder, touro, e comando, autoridade, bastão. Então, isso aqui é um desenho. Antigamente, os israelitas faziam assim as letras hebraicas. E eu estou orientando vocês para mostrar que Jesus é chamado de Deus, mas isso é El, né? Deus poderoso. Mas isso não quer dizer que ele é o Deus todo-poderoso. Então, a palavra Deus, ela não é como muitos pensam, aplica-se somente ao Criador do universo. Tanto é que aqui fala que Jesus seria chamado disso, ele não era chamado. E quem faria isso? O versículo seguinte fala que Kineat Yehovah Tsevaot, Jeová dos exércitos, o zelo de Jeová dos exércitos fará isso, tá? A Sezot. Então isso mostra que ele seria isso. Tanto é que no versículo 6, ainda no início, ó, que Yeled Ulad Lanu, pois um menino nos nasceu, Ben Nitan Lanu, um filho se nos deu ou foi dado para nós. Vaterri Hamisrai, virá estar o seu domínio de príncipe ou principado. Ó, Vaterri, virá estar, virá ser, aqui do verbo raiar. Isso mostra que seria no futuro, ou estaria sobre ele o domínio de príncipe. Ou seja, ele ainda não tinha. Isso está em plena harmonia. Vamos a um outro texto da Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia agora no texto de Daniel, o profeta. Daniel capítulo 7. Olha o que diz sobre esse momento de ele receber esse poder todo. Daniel capítulo 7, versículo 13, nas visões do profeta, fala: Continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem vir com as nuvens dos céus, e ele obteve acesso ao antigo de dias.
Então aqui está falando que ele foi e teve acesso. Então alguém levou ele até esse acesso. E ele foi conduzido à sua presença. Tá vendo aqui? Aqui está falando de dois seres superpoderosos, né? O Antigo de Dias, que aqui no texto está escrito Atikayomim, que se refere a Jeová Deus. E aí Jesus, que é o Filho de Homem, aqui ele está sendo conduzido, e foi conduzido à sua presença. Então você não vai deduzir que os dois seres são os mesmos. Isso aí é uma esquizofrenia teológica da doutrina católica da Trindade. Não, aqui mostra que nos céus, Jesus, que é o Filho do Homem aqui, ele foi conduzido diante de Jeová Deus por várias criaturas celestiais que o conduziram, e essa condução foi feita, obviamente, por anjos de categoria elevada. E o que aconteceu então? O versículo 14 diz, e foi-lhe dado domínio, honra e um reino para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Pois bem, então aqui fala de Jesus, que ele recebe o quê? Domínio, ele recebe honra, ele recebe um reino. Então ele não tinha, gente. Então não vamos confundir as coisas e achar que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso, quando o texto, na versão da Bíblia, né, diz que ele seria chamado de Deus Poderoso. Ele não era, ele seria chamado. O texto também diz que ele seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Pelé e Etz. Ele também seria chamado de que mais? Avi-Ad, Sar Shalom. Avi-Ad, que é pai da eternidade ou Pai Eterno? Pai Eterno. O certo é Pai Eterno. Avi-Ad, Pai Eterno. Por que não Pai da Eternidade? Porque a palavra hebraica Ad, é verdade, ela pode ser vertida a eterno ou eternidade. Isso dizem os léxicos. É só você clicar e ver. No entanto, quando aqui diz que ele é o Pai Eterno, fica mais coerente, porque a eternidade não pode ter pai. Como que você vai fazer uma coisa que é eterna ter um pai, se ela sempre existiu? É o mesmo que você dizer, eu vou molhar o oceano com uma gota d'água. Como que você vai molhar uma coisa que já é molhada? Então não tem como. Avi-Ad é Pai Eterno. As traduções da Bíblia, se você estiver lendo uma versão da Bíblia, você está lendo uma que diz o Pai da Eternidade, isso não é semanticamente possível. E cuidado, viu? Porque a tradução Novo Mundo acertou quando colocou Pai Eterno. Veja só, o texto é Isaías, capítulo 9, vamos lá. Isaías 9, né? Versículo 6. Vamos lá, Isaías 9:6, olha o que diz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Na nota da palavra reinado diz domínio principesco, tá? Ele receberá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno. Não é Pai da eternidade, é Pai eterno. Um cristão vai poder ter vida eterna? Vai, então ele vai ser eterno? Vai ser. Mas isso não quer dizer que ele é da eternidade, ele nem sempre existiu. Da mesma forma, Jesus nem sempre existiu. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, falando de Jesus, e diz o que nesse texto de Colossenses 1:15? Olha o que diz falando de Jesus. Veja só, diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Jesus é o primogênito. Nas versões usadas pelos evangélicos e católicos, diz também a mesma coisa, que ele é o primogênito de toda a criação. Portanto, ele é o filho mais velho. É o filho de Deus, foi criado por Deus. Como eu vou entender isso? Do jeito que está falando. Primogênito, olha no dicionário, filho mais velho. Então, se algum pastor falar, não, aqui quer dizer outra coisa, ele está tentando te enganar. É só você recorrer não ao pastor, mas à Bíblia Sagrada. Para entender esse texto de Colossenses 1:15, eu te dou uma sugestão. Faz o seguinte, vai em Apocalipse. Aí você dá uma olhada em Apocalipse capítulo 3, que lá fala sobre Jesus e diz a mesma coisa que esse versículo. Mas lá em Apocalipse 3:14 diz que Jesus, ele é, sabe quem? O princípio da criação de Deus. Olha o que diz, ó. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pronto, aqui está falando de Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. Você pode conferir com Apocalipse 1:5, que lá fala quem é a testemunha fiel e verdadeira. Aqui fala então de Jesus, que ele é o princípio da criação de Deus. Portanto, Jesus é o primogênito de toda a criação e também é o princípio da criação de Deus. Colossenses 1:15 pode ser explicado lendo Apocalipse 3:14 e Apocalipse 3:14 pode ser explicado lendo-se Colossenses 1:15 e Apocalipse 1:5, que fala que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Homartis hopistos, a testemunha ou fiel, lá diz, né? Então, gente, voltando para Isaías 9:6, por que Jesus é chamado em Isaías 9:6 de Deus poderoso e Pai eterno? Lembre-se, não é Pai da eternidade, porque a eternidade não tem pai. Isso é um erro semântico, dizer, olha, a eternidade tem pai. Como que uma coisa eterna teve um pai se ela sempre existiu? Então tem alguma coisa errada na teologia da cristandade.
alguns falam, por que lá está Deus com letra maiúscula? Em hebraico, no texto hebraico, não existe essa diferenciação. A palavra Deus, El, Gibor, né, Deus poderoso, ela não existe esse negócio de maiúsculo ou minúsculo, nem tampouco o texto grego da Bíblia, que é de Mateus Apocalipse, foi escrito originalmente em grego. Se alguém falar para você, mas olha, está em maiúscula ou está em minúscula, não, pode ignorar isso, porque no texto de Mateus até Apocalipse, o texto grego, o texto não existia nada de negócio de diferenciação entre maiúscula ou minúscula, o texto era todo uncial, e os grandes manuscritos alexandrinos são unciais, os mais antigos e respeitados. Por exemplo, os 4 grandes manuscritos, eles são todos com letras maiúsculas, sem nenhuma letra minúscula, e o texto hebraico também, as letras são todas garrafais, quadráticas, são ashurite, aramite, alguns chamam de caracteres aramite, porque na verdade são empréstimos do aramaico, né, para essas letras aqui são aramaicas. Então, na verdade, essas letras aqui são todas de uma caixa alta, não tem esse negócio de maiúscula ou minúscula. Então, você pode ignorar, você olha para a palavra, tenta ver o que ela quer dizer no contexto e também na parte semântica, que se refere ao significado da palavra ou da palavra nos textos. Então, não olhe para esse negócio de maiúscula ou minúscula, ignora isso aí na hora que você for ler. Lê como se estivesse no original, que não tem essa diferenciação. Essa diferenciação de letra maiúscula ou minúscula é uma questão de interpretação dos tradutores, eles que decidem qual que vai usar maiúscula, qual que vai usar minúscula, e com isso eles inferem a exegese ou a interpretação, a hermenêutica. Mas isso aí já é outra coisa, né? Então, olhando para o texto hebraico, quando nós lemos assim, Vaterri Rami será e virá a ser o seu domínio de príncipe, ou seja, futuro, quer dizer que ele não tinha esse domínio. Al-Shekemou sobre os seus ombros, vai Ikrai será chamado, Shemou, o nome dele, Pele Yoetz, maravilhoso conselheiro, El Gibor, Deus poderoso, aqui não fala El Shaddai, porque a expressão El Shaddai, Deus todo-poderoso, é aplicado somente a Jeová Deus, o todo-poderoso. E aí fala que Jesus seria chamado, vai Ikrai será chamado Aviad, Pai Eterno. Por que Pai Eterno? Porque Jesus deu a sua vida e comprou a humanidade da morte. Então ele se tornou o Pai eterno de todos os que aceitaram ele como um meio de salvação provido por Deus. Percebeu? E seria chamado de Sar Shalom. Sar é príncipe. Shalom é da paz. Em príncipe, quer dizer que ele não é o rei. Quem é o rei? Aqui fala no versículo seguinte que o rei, que é Jeová dos exércitos, Yehová Tsevaot Ta'asezot. Não existe Senhor dos exércitos na Bíblia. Se tiver na sua Bíblia é uma adulteração. A frase é Jeová dos exércitos, Yehová Tsevaot. Os pastores removem o nome Jeová e colocam Senhor, e essa remoção do nome Jeová, que ocorre milhares de vezes, é um crime contra o autor divino das Escrituras Sagradas. E também pavimenta o caminho para preparar a pessoa para aceitar a doutrina católica da Trindade. Um erro grave. Então as pessoas estão sendo enganadas, vão aos cultos da cristandade, as igrejas que professam ser cristãs, chegam lá, ouvem um culto, e aí acham que estão sendo doutrinadas, mas elas estão sendo enganadas. Elas estão sendo condicionadas por uma leitura de um texto que diz o que a Bíblia não diz, né, onde se removeu o nome de Deus, causando-se uma confusão entre o Senhor Jesus e o Senhor Jeová. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus não é Deus de desordem, Deus de confusão. Então eu aconselho que você faça o seguinte, comece a estudar com seriedade esse assunto. Não é porque você ouviu Jesus foi chamado de Deus poderoso, ele é o próprio Ser Supremo. A palavra Deus na Bíblia, ela não é um substantivo de uso exclusivo para o Ser Supremo. Ela pode se referir a outros que também são legitimamente chamados de deuses. Como eu já falei várias vezes, né? O texto, por exemplo, se você abrir a Bíblia no texto dos Salmos, Salmos capítulo 82, dá uma olhadinha agora para nós terminarmos essa consideração. Salmos capítulo 82, você abre aí a sua versão da Bíblia, e o versículo que nós vamos ver é o versículo 6. Olha o que diz, olha. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Quem são esses aqui que o salmista disse, vocês são deuses? A palavra deuses aqui é Elohim, a mesma palavra para Deus, o Ser Supremo. Então, a palavra deuses aqui, Elohim, você pode clicar, vai apontar aqui algumas referências, né, nessa versão. A palavra Deus aqui, Deus profere julgamento entre os deuses, né, vocês são deuses, né? Vocês são deuses, Salmos 82, 6. Quem são esses deuses aqui? Os juízes humanos. Os juízes humanos são deuses. Por quê? Porque eles têm muito poder. Então, se Jesus é chamado de Deus, nós temos que ter em mente não porque ele é o todo-poderoso, mas porque ele é muito poderoso. Então, muitos, na tentativa de promover o ensino de que Cristo é o próprio Deus, a saber, o Ser Supremo em forma humana, usam esse texto de Isaías 9,6, onde fala que Jesus seria chamado de Deus poderoso, Pai eterno. Olha que ele seria chamado assim, ou seja, são títulos que ele receberia em vista de sua inabalável obediência a seu Deus e Pai Jeová.
É por isso que Efésios 1,17, abra sua mente agora, abra o seu ouvido e escute a palavra de Deus, olha. Lá diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria no conhecimento exato dele. Então você tem que ter conhecimento exato, gente, não é só um conhecimento superficial. E esse conhecimento exato é fazer você entender que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo é quem? O Pai da glória vai dar esse conhecimento para você. Jeová vai dar esse entendimento para você. Aqui fala que Jesus tem um Deus. Como que Deus pode ter um Deus? Então, presta atenção, as doutrinas tradicionais, elas não estão falando a verdade sobre Deus. Né? Para harmonizar Isaías com o restante da Bíblia, os verdadeiros cristãos não se apegam a um texto, ignorando outros textos. Tais como Efésios 1,17 não pode ser descartado. Então os títulos Deus Poderoso, Pai Eterno, em vista da obediência que Jesus teve a Jeová Deus, né, nós lemos em Romanos 5,19 o seguinte: pois assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, do mesmo modo também pela obediência de um só muitos serão constituídos justos. Então Jesus, ele foi obediente. Esta obediência de Cristo demonstra claramente o seu estado de subordinado a Jeová Deus, seu Deus e Pai. Paulo, falando sobre esta obediência, nos diz em Hebreus 5, do 7 ao 9, sobre Jesus. Cristo, nos dias de sua carne, o que ele fez? Ofereceu súplicas e petições àquele, que é Jeová Deus, que era capaz de salvá-lo da morte. Então, aqui mostrou que ele suplicava a outro ser, fazia petições a outro ser, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Ele fazia isso como? Com fortes clamores e lágrimas, e ele foi ouvido favoravelmente pelo seu temor piedoso. E aí diz que, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que Jesus sofreu. E depois de ter sido aperfeiçoado, se tornou responsável pela salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Então Jesus, aqui você observou que ele ofereceu súplicas e petições. Havia alguém que podia salvá-lo da morte. Ele teve temor piedoso, algo impossível se ele fosse uma só essência com Deus, como dizem os trinitários. Ele aprendeu a obediência. Como é que pode Deus aprender? E como é que Deus pode ser obediente a outra pessoa? E o texto termina dizendo que Jesus foi aperfeiçoado. Será que Deus pode ser aperfeiçoado? Ele foi aperfeiçoado. Ele temia. Ele aprendeu. Ele foi obediente. Jesus fez petições, suplicou. Então, meus amigos, em que sentido Jesus é chamado de Deus poderoso? Então, eu já expliquei para vocês que a palavra Deus não se refere ao ser supremo somente. A palavra Deus se refere a alguém poderoso. Satanás é chamado em 2 Coríntios 4,4 de o Deus desse sistema de coisas. Não importa se está com letra maiúscula ou minúscula, o texto chama Satanás de o Deus desse mundo. Esse mundo cheio de problemas aqui embaixo. Então, os seres que têm poder são chamados de theos em grego, Deus. Imagine Jesus, o rei designado por Deus, o primogênito de toda a criação e aquele por meio de quem Deus criou o sistema de coisas. Por meio de quem Deus não criou, fez, né? Que a palavra criar só se refere a Jeová na Bíblia. Eu vi as 16 ocorrências de Quitizo criar no Novo Testamento sempre se aplicando a Jeová Deus, o Pai, jamais a Jesus. Quitizo. E no Velho Testamento é Bará. A palavra criou é aplicado só a Jeová. E Jesus jamais a Bíblia se refere a ele como criando o mundo, mas é aquele por meio de quem Deus fez o mundo. Então é realmente muito sério isso. As igrejas evangélicas, em sua maioria, estão levando as pessoas para o erro do entendimento de que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso em forma humana, a doutrina católica da Trindade.